Existe um tipo de proteção que não faz barulho, mas muda tudo. Ela não impede que desafios surjam, mas impede que eles te destruam. É a proteção que nasce da presença de Deus. Enquanto muitos procuram segurança em controle, previsões ou garantias humanas, Deus oferece algo mais profundo. Ele oferece a si mesmo. Onde Ele está, o medo perde força, o caos perde autoridade e o coração encontra abrigo. Talvez hoje você esteja se sentindo vulnerável, exposto a situações que não consegue controlar, pensamentos que te assustam, notícias que geram insegurança, caminhos que parecem incertos. A sensação é de estar sempre se defendendo, sempre em alerta, sempre tentando evitar o pior. Mas viver assim cansa. A alma não foi criada para viver em estado constante de proteção própria. Ela foi criada para descansar na presença de Deus. A verdadeira proteção não começa quando tudo está calmo ao redor. Ela começa quando você entende quem caminha com você. A presença de Deus não é um detalhe espiritual, é o lugar mais seguro que existe. Quando Deus está presente, há direção no meio da confusão, há cuidado no meio do perigo, há paz mesmo quando o cenário não é favorável. Muitas vezes, você pede para Deus te livrar de situações difíceis, mas hoje Ele quer te lembrar de algo mais profundo. A presença dEle te guarda onde quer que você esteja. Não é apenas sobre evitar o mal, é sobre ser sustentado no meio dele. Onde a presença de Deus habita, nenhuma ameaça tem a palavra final. Talvez você esteja atravessando dias em que sente necessidade de proteção emocional, mental ou espiritual. Proteção contra pensamentos negativos, contra pessoas que ferem, contra decisões precipitadas, contra medos que insistem em voltar. Deus conhece exatamente o tipo de proteção que você precisa hoje. Que essa proteção não vem de fora, vem de dentro, do lugar onde Ele passa a governar. Esta oração não é para quem se sente totalmente seguro, é para quem sabe que precisa de cuidado constante, para quem entende que não consegue se proteger sozinho de tudo. Onde há a presença de Deus, há proteção real, firme e suficiente. Não porque o perigo deixa de existir, mas porque Deus passa a estar presente em cada passo. Permaneça aqui. O que Deus quer te ensinar hoje é que você não precisa viver se defendendo o tempo todo. Quando a presença dele te envolve, a proteção se manifesta de forma natural. No próximo passo, vamos entrar em uma oração guiada profunda, onde você poderá se colocar conscientemente debaixo dessa presença que guarda, sustenta e protege. Agora desacelere por dentro e permita que este momento seja um abrigo para a sua alma. Não apresse pensamentos, não organize preocupações, não tente prever o que vem depois. Apenas permaneça. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor conscientes de que precisamos da Tua presença. Não chegamos confiantes em nós mesmos, chegamos confiantes em Ti. O Senhor conhece cada vulnerabilidade, cada medo silencioso, cada sensação de exposição que tentamos esconder ao longo do dia. Deus, nós nos colocamos agora debaixo da Tua presença. Onde o Senhor está, há proteção. Proteção para a mente cansada, para o coração sensível, para o espírito que se sente ameaçado. Entregamos ao Senhor os medos que carregamos, as inseguranças que nos acompanham, as preocupações que nos roubam a paz. Não queremos mais viver tentando nos proteger sozinhos daquilo que só o Teu cuidado pode guardar. Cobre-nos com a Tua presença, Pai, que ela nos envolva como um refúgio seguro. Onde houver ansiedade, estabelece paz. Onde houver medo, estabelece segurança. Onde houver confusão, estabelece direção. Nós não pedimos ausência de desafios, pedimos consciência da Tua presença em meio a eles. Sabemos que quando o Senhor está conosco, nada nos atinge sem antes passar pelo Teu cuidado. Guarda nossa mente contra pensamentos que nos ameaçam por dentro. Pensamentos de fracasso, de abandono, de perigo constante. Guarda nosso coração contra feridas antigas que ainda doem. Guarda nossas decisões para que não sejam guiadas pelo medo, mas pela confiança no Senhor. Ensina-nos a descansar sabendo que estamos sob a Tua proteção. Pai, protege-nos também daquilo que não vemos.
de armadilhas emocionais, de escolhas precipitadas, de caminhos que parecem seguros, mas não vêm de ti. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando devemos avançar e quando devemos esperar. A tua presença é nosso escudo. A tua voz é nossa direção. Nós escolhemos permanecer na tua presença agora. Mesmo que o mundo lá fora continue instável, escolhemos este lugar de descanso. Que a tua paz comece a ocupar cada espaço que antes era dominado pela preocupação. Que o nosso interior seja fortalecido pela certeza de que estamos guardados pelo Senhor. Permanece conosco, Deus. O próximo passo desta oração vai nos conduzir a uma reflexão profunda sobre como a presença de Deus atua como proteção diária, mesmo quando não percebemos, e como aprender a viver debaixo dessa presença de forma constante. Muitas vezes, você associa proteção à ausência de problemas. A ideia de estar protegido parece ligada a não passar por dores, não enfrentar perdas, não viver riscos. Mas a proteção que vem da presença de Deus funciona de outra forma. Ela não te isola da realidade. Ela te sustenta dentro dela. Você não é poupado de todas as lutas, mas é guardado para não ser destruído por elas. A presença de Deus age como um filtro invisível. Nem tudo o que tenta te atingir consegue chegar ao seu interior. Nem toda palavra, nem todo medo, nem toda ameaça encontra espaço quando Deus governa o coração. Enquanto você caminha, mesmo sem perceber, há livramentos acontecendo. Decisões que você não tomou, caminhos que foram interrompidos, situações que pareceram frustrações, mas eram proteção disfarçada. Existe também uma proteção que acontece dentro da mente. Quantas vezes você quase foi dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela culpa, mas algo te impediu de afundar completamente? Isso não foi acaso, foi a presença de Deus te guardando por dentro, sustentando seus pensamentos quando tudo parecia frágil demais. A maior proteção não é física, é interior. Quando você vive distante da presença de Deus, qualquer ameaça parece maior do que realmente é. Mas quando você aprende a permanecer com Ele, o coração ganha estabilidade. A fé não elimina o perigo, mas muda a forma como você o enfrenta. Onde há presença de Deus há discernimento, onde há presença de Deus há equilíbrio, onde há presença de Deus há direção. Talvez hoje você esteja tentando se proteger com controle excessivo, tentando prever tudo, se antecipar a tudo, evitar qualquer risco. Isso gera desgaste e rouba a paz. Deus não te chamou para viver em alerta constante. Ele te chamou para viver em confiança. A presença dele é o lugar onde o coração aprende a descansar, mesmo em tempos inseguros. A verdadeira proteção começa quando você entende que não está sozinho no caminho. Deus caminha com você. Ele vê o que você não vê, percebe o que você não percebe e age onde você não alcança. Essa consciência muda tudo. O medo perde espaço, a ansiedade diminui e o coração começa a se sentir guardado. No próximo passo, vamos falar sobre como a força e o cuidado de Deus se manifestam exatamente nos momentos em que você se sente mais exposto, mostrando que a presença dele não falha, mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras. Há momentos em que você se sente mais exposto do que gostaria, situações inesperadas, decisões difíceis, ambientes que geram insegurança, conversas que mexem com emoções antigas. É nesses momentos que a sensação de vulnerabilidade aparece com mais força. Mas é exatamente aí que a presença de Deus se manifesta como cuidado ativo. Quando você se sente descoberto, Deus se faz cobertura. A força da proteção de Deus não está em te afastar de tudo o que ameaça, mas em te sustentar quando a ameaça se aproxima. Ele não te abandona no momento da fragilidade. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Quando você reconhece que não consegue se proteger sozinho, abre espaço para que o cuidado divino atue com profundidade. A presença de Deus não falha nos dias bons e não desaparece nos dias difíceis. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que despertam medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se machucar novamente. Esses medos tentam te convencer
de que você precisa se fechar, se endurecer, se afastar. Mas Deus não te protege te isolando do mundo. Ele te protege fortalecendo o seu interior. A presença dele cria limites saudáveis dentro de você, não muros de defesa baseados no medo. Quando Deus está presente, ele te dá discernimento para saber quando falar e quando se calar, quando avançar e quando esperar, quando confiar e quando recuar. Essa sabedoria também é proteção. Muitas quedas acontecem não por falta de força, mas por falta de direção. A presença de Deus ilumina o caminho e guarda seus passos de decisões que poderiam te ferir. A proteção que vem da presença de Deus também se manifesta como paz no meio da pressão. Mesmo quando o ambiente está tenso, algo dentro de você permanece firme. Não porque você se tornou imune aos problemas, mas porque aprendeu onde se abrigar. Esse abrigo não é físico, é espiritual. É o lugar onde o coração aprende a descansar sabendo que Deus está no controle. Quanto mais você permanece na presença de Deus, mais percebe que não precisa viver com medo do amanhã. A confiança começa a substituir a ansiedade. A fé começa a substituir a preocupação constante. Você entende que não caminha sozinho e que cada passo está sendo observado e cuidado por Deus. No próximo passo, vamos olhar para um exemplo bíblico vivo que revela como a presença de Deus foi proteção real em meio ao perigo, mostrando que esse cuidado não é teoria, é experiência concreta para quem escolhe permanecer com Ele. Há uma história poderosa que revela de forma clara como a presença de Deus é proteção real, mesmo quando o perigo é evidente. Daniel foi lançado na cova dos leões não porque errou, mas porque permaneceu fiel. Ele não estava ali por imprudência, estava ali por obediência. Humanamente não havia saída. O ambiente era hostil, a ameaça era concreta, a sentença parecia definitiva. Ainda assim, Daniel não estava desprotegido, ele estava acompanhado. A presença de Deus entrou naquela cova antes que Daniel chegasse. Enquanto os leões representavam morte, Deus representava domínio absoluto. A Bíblia relata que Deus fechou a boca dos leões. Isso não significa apenas que o perigo desapareceu, mas que ele perdeu a autoridade. A presença de Deus não removeu Daniel da cova imediatamente, mas o guardou dentro dela. Isso é proteção verdadeira. Muitas vezes, você também se vê em situações que não escolheu. Ambientes difíceis, pressões injustas, desafios que parecem maiores do que suas forças. A pergunta que surge é se Deus está ali. A história de Daniel responde com clareza. Onde há fidelidade, há presença. Onde há presença, há proteção, mesmo quando o cenário diz o contrário. Daniel não saiu da cova ileso porque era forte, saiu porque Deus era presente. A proteção não veio da ausência de risco, veio da companhia divina. Assim também acontece com você. A presença de Deus não significa que você nunca enfrentará situações difíceis, mas significa que nenhuma delas poderá te destruir. Essa história nos ensina que Deus protege de formas que nem sempre entendemos. Ele não mudou o decreto, mas mudou o resultado. Não impediu a cova, mas impediu a morte. Às vezes, Deus não tira você do problema imediatamente, mas te guarda dentro dele até que o tempo certo chegue. Quando você escolhe permanecer na presença de Deus, mesmo em ambientes adversos, algo poderoso acontece. O que deveria te ferir perde força. O que deveria te destruir perde autoridade. O que parecia fim se transforma em testemunho. A presença de Deus não é frágil, ela é poderosa e fiel. No próximo passo, vamos trazer essa verdade para a sua realidade diária, mostrando como viver debaixo da presença de Deus como proteção constante em cada decisão, em cada passo e em cada desafio do dia de hoje. Viver debaixo da presença de Deus como proteção diária começa com consciência, não com perfeição. Não é algo que acontece apenas em momentos espirituais intensos, mas nas escolhas simples que você faz ao longo do dia. Quando você decide iniciar a manhã reconhecendo que precisa de Deus, quando entrega suas decisões antes de agir, quando busca direção antes de reagir,
Você está escolhendo permanecer nesse lugar de proteção. Talvez o seu dia seja cheio de ambientes diferentes, pessoas diferentes, pressões diferentes. A presença de Deus não fica restrita a um momento de oração. Ela caminha com você. Ela te acompanha nas conversas difíceis, nas decisões delicadas, nos momentos em que você se sente exposto ou inseguro. A proteção se manifesta quando você aprende a ouvir a voz de Deus antes de responder impulsivamente, quando aprende a esperar antes de decidir, quando escolhe confiar em vez de agir movido pelo medo. Hoje, permanecer na presença de Deus pode significar dizer não a pensamentos que te assustam. Quando a mente começa a criar cenários de perigo, de perda ou de fracasso, você escolhe lembrar que Deus está com você. Essa lembrança não elimina os desafios, mas muda sua postura diante deles. O medo perde força quando a confiança cresce. Aplicar isso também envolve aprender a descansar. Muitas vezes, você se sente desprotegido porque está cansado demais para perceber o cuidado de Deus. O excesso de esforço, de vigilância e de controle rouba a sensibilidade espiritual. Quando você desacelera, quando respeita seus limites, quando permite pausas, você cria espaço para perceber a presença de Deus agindo ao seu redor. A proteção de Deus também se manifesta na forma como Ele te guia para longe de caminhos que parecem bons, mas não são seguros. Às vezes, uma porta fechada é livramento, um atraso é cuidado, um silêncio é proteção. Quando você confia que Deus vê além do que você enxerga, aprende a descansar mesmo quando os planos não acontecem como esperado. Viver sob a presença de Deus não é viver sem riscos, é viver com direção. Não é viver sem desafios, é viver com cobertura. Cada passo dado em comunhão com Ele se torna mais seguro, não porque o mundo se torna previsível, mas porque Deus continua fiel em cada detalhe. Agora, resta apenas selar este momento. Um encerramento que vai firmar sua confiança, fortalecer sua fé e te lembrar de que onde a presença de Deus habita, você nunca caminha desprotegido. Que esta oração continue viva dentro de você ao longo do dia. Que mesmo quando surgirem inseguranças, você se lembre de que a presença de Deus vai à sua frente. Onde Ele está, há cuidado, há direção e há proteção. Você não precisa viver em alerta constante, tentando se defender de tudo. Há um Deus atento, presente e fiel, guardando cada passo do seu caminho. Leve consigo a certeza de que você não caminha sozinho. A presença de Deus não é apenas um conforto espiritual, é um abrigo real. Ela guarda sua mente quando os pensamentos tentam te assustar. Guarda seu coração quando emoções antigas tentam voltar. Guarda suas decisões quando o medo tenta te apressar. Onde Deus habita, nada acontece sem propósito. Entregue este dia nas mãos do Senhor. Entregue seus caminhos, seus relacionamentos, suas escolhas e até aquilo que você não consegue controlar. Confie que Deus vê o que você não vê e age onde você não alcança. A proteção dele não falha, não se atrasa e não depende das circunstâncias ao redor. Ela permanece. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando descanso em Deus e caminhando debaixo da proteção dele todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza sempre debaixo da sua presença, onde há cuidado, paz e proteção constante.